Olá! Neste terceiro De Olho no Voto, vamos falar sobre uma característica dos nossos tempos: a polarização que transforma adversários em inimigos e substitui o diálogo por ataques verbais. Será possível romper este círculo que empobrece nossa convivência política e enfraquece nossa democracia? Vamos falar também das regras para pré-campanha e campanha eleitoral que começa logo mais. Para debater estes assuntos, eu recebo no estúdio a jornalista Vera Magalhães, parceira do programa, e o jurista Paulo Hamilton Siqueira Júnior, doutor em Direito pela PUC de São Paulo e professor assistente da Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Olá, Vera. Oi, boa noite. Olá, doutor Paulo. Olá, boa noite. As convenções partidárias definiram os nomes que vão concorrer às prefeituras e câmaras municipais este ano. Agora, os indicados serão registrados na Justiça Eleitoral. É uma etapa mais burocrática do processo. A campanha para valer começa no próximo dia 16. Até lá, algumas regras precisam ser obedecidas. Os candidatos e apoiadores podem fazer exaltação de suas qualidades pessoais. É permitido promover encontros em ambientes fechados para a discussão de planos de governo. Os candidatos podem conceder entrevistas ou participarem de debates no rádio, na TV e na internet, observado o tratamento isonômico por parte das emissoras. Também podem divulgar seus posicionamentos sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Mas é proibido fazer qualquer pedido de voto, seja de forma explícita ou implícita. Também é vetado o uso de cartazes e panfletos de propaganda eleitoral e, obviamente, todas as outras restrições legais já previstas no período de campanha. Quero pedir licença, Vera, hoje para começar com o doutor, já que vamos falar de leis. Doutor, a falta de regras objetivas para definir, afinal, o que é um pedido de voto dificulta a punição? A gente viu, por exemplo, o presidente Lula, num evento recente em São Paulo, falar para a população: votem em candidato X. Isso não é um pedido de voto? Não tenha dúvida. O artigo 36A da Lei 9.504 trouxe a pré-campanha. Então, na última reforma eleitoral, houve uma diminuição do período de campanha e trouxe a possibilidade de alguns atos, não é, que foram denominados de pré-campanha. Toda norma jurídica ela tem uma finalidade axiológica e teleológica, ou seja, tem um fundamento e uma finalidade. O fundamento é o debate. Não é? Então, nesse momento de pré-campanha, qual que é o pressuposto? As ideias, os projetos, os problemas, as políticas públicas. Então, aquele que é pré-candidato, ele deveria, pelo menos, trazer a sua visão da cidade, a política pública para a saúde, sem o que você denominou de pedido explícito de voto. Pedido explícito de voto é pedir voto, não é? Vote em mim, meu número é tal. Ou um pedido implícito, eu sou o melhor candidato, não é? Mas é no caso concreto que a Justiça Eleitoral vai verificar se houve um pedido de voto, não é? Aí qual que é a finalidade? Garantir a legitimidade e a legalidade do pleito. Agora, Vera, isso não cria um certo mundo da fantasia desnecessário? As campanhas estão postas, os candidatos estão aí. Aliás, segunda-feira começa a série de entrevistas do Roda Viva e o candidato estará lá no centro e não pode, por exemplo, pedir voto. Exatamente, essa coisa, não pode cartazes nem panfletos, mas os cards nas redes sociais substituem os panfletos e os cartazes, com essa diferença de que ainda não consta o número do candidato, mas que é algo que o eleitor só vai se preocupar mais lá na reta final, quando ele estiver se preparando para ir à urna eletrônica. Eu acho que é realmente um mundo meio de ficção. E tem um problema adicional, e aí que eu considero mais grave, que é a coisa do custo, de como você custeia, como você paga essa pré-campanha, porque os CNPJs da campanha só vão vir mais adiante, mas os marqueteiros estão trabalhando desde o início do ano. Como isso está sendo pago? Então, tem um limbo aí de recebimento, muitas vezes recebe pelas prefeituras, quando é alguém que trabalha para um candidato que já é incumbente, recebe pelos partidos, no que é um desvio do fundo partidário. Então, este limbo que leva a muitas irregularidades e que depois, lá na frente, se aprova uma anistia para o caso da Justiça Eleitoral punir. Então, eu acho que tem, sim, um submundo que é possível de ser criado por lacunas na legislação, Rodrigo. E essa preocupação que o legislador teve de separar essa etapa
cria demandas para a justiça que muitas vezes viram tormentos lá na frente. Há uma sensação, e pode me corrigir, não sei se a Vera também concorda, que a justiça depois tem dificuldade de punir abusos de campanha, notadamente quando se trata de candidatos eleitos. Isso existe ali no dia a dia dentro dos tribunais? A Vera colocou algo importante, né? A pré-campanha. Outro dia me fizeram uma pergunta, mas quando começa a pré-campanha? É difícil responder, né? Eu me lembro que uma ocasião eu liguei para um deputado eleito, falei, e agora, qual é o seu primeiro projeto? Qual é a sua ação? Ele falou assim, começar a campanha. Eu vou começar a campanha para ser eleito daqui a 4 anos. Então o político está sempre fazendo campanha. E o que a Vera colocou é fato, há uma dificuldade de controle. Como que você controla o financiamento, a arrecadação, né? E o que você colocou também, se eu entendi bem a pergunta, é se há uma dificuldade de punir o candidato eleito, né? Creio que não, né? O voto não legitima a irregularidade. Então, quem acompanha o TRE, as decisões do TRE, vão verificar que há muitos prefeitos que foram cassados. Se houve abuso do poder econômico, se houve compra de votos. Então, não é porque foi eleito que a Justiça Eleitoral não vai dar uma resposta. Porque a função da Justiça Eleitoral, como eu falei há pouco, é garantir a legitimidade e a legalidade da eleição. Então, uma frase que eu sempre usava, o voto não absolve. Foi eleito, mas foi eleito descumprindo as regras. Deixa eu introduzir já um outro assunto aqui neste debate. A disputa este ano acontece num cenário de polarização acirrado pela última eleição presidencial. A expectativa é sobre quanto o apoio de cada uma das correntes políticas vai influenciar na hora do voto. A polarização não é novidade nas eleições. Um cenário que deve se repetir no pleito deste ano. A diferença agora é que o mundo em geral se encontra polarizado de forma muito mais intensa e essa polarização tem significado intolerância e dificuldade de negociação entre esses grupos que anteriormente conviviam e negociavam em uma democracia. A principal face desta polarização foi vista em 2022, quando o PT de Lula e o PL de Bolsonaro se enfrentaram diretamente. Embate que pode se repetir com a disputa de PL e PT em 9 capitais. Belo Horizonte, Vitória, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Porto Alegre, Cuiabá e Goiânia. Já em outras cidades, o confronto não será direto, mas ainda assim contará com esses 2 campos políticos. É o caso de São Paulo, onde o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, tem apoio de Lula, e o candidato do MDB, Ricardo Nunes, recebe apoio de Bolsonaro. Claro que o PT e o PL visam o cargo executivo, que é muito importante, claro, mas já estão de olho com toda certeza em 2026. Até que ponto essa polarização pode prejudicar os debates sobre temas típicos de uma campanha municipal? O eleitor vai analisar e votar naquele candidato em que ele acredita ser capaz de resolver seus problemas do dia a dia ou vai preferir seguir a orientação da liderança nacional? Um tipo de eleitor pode ser o fiel da balança nesta polarização. É o chamado eleitor médio, isto é, aquele que não se identifica nem com o petismo, nem com o bolsonarismo. Segundo o Datafolha, eles são 1/5 da população apta a votar. O sujeito está preocupado, por exemplo, com o filho que chega em casa à noite depois da faculdade. Quer saber se tem saúde no bairro. O eleitor médio tem questões muito claras, quer melhorar de vida. Então é um eleitor que precisa ser convencido. Vera, essa transferência de votos é sempre uma incerteza e, aliás, muitos dizem que é difícil de acontecer. Mas, em razão dessa polarização acirrada, você crê que nesta eleição isso tende a ser um efeito maior? Eu acho que tem sido nas últimas eleições, Rodrigo. Pelo menos para a composição dos legislativos, a transferência de votos é algo muito evidente. Jair Bolsonaro inflou a bancada do PSL, que era um partido nanico, em 2018, fez o mesmo com a bancada do PL em 2022 e isso está posto, é uma realidade. Creio que nas eleições majoritárias o efeito pode ser mitigado, mas nesta eleição em particular existe um empenho muito grande do Bolsonaro e do Lula em fazer um tirateima de 2022 nas eleições municipais. Aqui em São Paulo isso já fica muito evidente nas estratégias dos candidatos. Tem alguns outros tentando furar essa polarização e denunciar os efeitos deletérios dela, mas tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o Guilherme Boulos tentam se valer
dos predicados dos seus padrinhos para conseguir se eleger. Por eles manteriam a polarização, isolariam os demais candidatos, até porque muitos dos principais ataques estão partindo desses que tentam se colocar como uma terceira via, e apostariam tudo na repetição da polarização. Doutor Paulo, uma pesquisa recente do Instituto Quest tentou medir um pouco a influência dos dois principais nomes, Lula e Bolsonaro, em 5 capitais. Em Belo Horizonte, Campo Grande, Manaus e no Rio de Janeiro, o número de eleitores que votariam num candidato apoiado por Bolsonaro é maior do que os que votariam num candidato indicado por Lula. Em São Paulo acontece o contrário. O número dos que votariam num candidato apoiado por Lula é maior do que por Bolsonaro. Será um teste também para a popularidade destas lideranças? Não tenha dúvida, né? Há transferência de votos, como a Vera Magalhães colocou, né? Mas nós estamos vivendo uma eleição municipal, né? E as pessoas não moram na União, não moram nos estados, elas moram no município. E creio eu que o debate devia ser o debate local, o debate dos problemas locais. Então, eu como candidato, qual é a minha proposta para a saúde? Qual é a minha proposta para a mobilidade urbana? O que se verifica é um ataque direita e esquerda, e acho que a grande maioria da população não está interessada em direita e esquerda, ou vai nesse debate, entra nessa polarização que, para a cidadania, creio que não é muito adequado e não é efetiva. Eu vou trazer um exemplo até, não sei se é adequado, mas eu vou votar no meu prédio para o síndico. Eu não quero saber se o síndico é de esquerda, se é de direita, se ele é apoiado. Eu quero saber se a portaria vai estar adequada, se ele vai tomar conta do zelador, se vai tomar conta da zeladoria. Então, creio que deve ser incentivado o debate, e não essa questão direita e esquerda. Grande parte da população, eu sou professor, grande parte da população não sabe nem o que é direita e esquerda. Em 1990, o professor Janotti escreveu "Acabou direita e esquerda". E fica essa questão direita e esquerda que, creio eu, não é importante para a cidadania, em especial nas eleições municipais. Mas há uma influência, há. Mas eu acho que a rede social acabou reacendendo esse debate ideológico, a ponto de até no debate para prefeito esse assunto ter surgido. Surgiu o assunto de Venezuela, Nicarágua, questão de rachadinha no Congresso Nacional. Então, eu acho que as redes sociais tiveram esse efeito no Brasil e no mundo de exacerbar esse debate ideológico. Até na eleição do CFM, Conselho Federal de Medicina, e dos CRMs, a questão ideológica ganhou muita relevância. Eu acho que um lugar dos que você citou, Rodrigo, tem chance de quebrar um pouco esse paradigma da polarização, que é o Rio de Janeiro. Apesar dessa pesquisa indicar que haveria uma propensão em votar num candidato do Jair Bolsonaro, o prefeito Eduardo Paes vai liderando, e isso não se deve ao Lula, se deve à gestão dele. Então, eu acho que lá é um lugar onde um político local, com uma abordagem muito local da sua administração, vai conseguir furar essa polarização. A seguir, os novos números da corrida pela Prefeitura de São Paulo. Voltamos já. O De Olho no Voto está de volta com a jornalista Vera Magalhães e o jurista Paulo Hamilton Siqueira Júnior, doutor em Direito pela PUC de São Paulo e professor assistente da Escola Judiciária Eleitoral Paulista. O Instituto Datafolha divulgou nesta quinta a primeira pesquisa para a Prefeitura de São Paulo depois das convenções partidárias. Vamos aos números da consulta estimulada, quando os nomes são apresentados ao eleitor. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aparece com 23%. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 22%. José Luiz da Atena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB, tem 14%. Tabata Amaral, do PSB, aparece com 7%. Marina Helena, do Novo, tem 4%. João Pimenta, do PCO, aparece com 2%. Altino Prazeres, do PSTU, tem 1%. Ricardo Senesi, do UP, Fernando Fantauzzi, da Democracia Cristã, não pontuaram. Brancos, nulos e eleitores que não votarão em nenhum candidato somam 11% e 3% não sabem. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores na terça e quarta-feira desta semana. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.
E um último registro. O Democracia Cristã escolheu o ex-deputado Bebeto Haddad como candidato na capital paulista, no lugar de Fernando Fantauzi, que aparece aí na pesquisa. Vera, a gente viu que o cenário ainda está estável. Que efeitos a campanha, que deve começar semana que vem, nos próximos dias, pode fazer nestes números? Eu acho que aí vai ficar claro se a polarização se cristaliza mesmo, e aí os candidatos Nunes e Boulos, que são os candidatos de Lula e Bolsonaro, se impõem nesta liderança, eles estão descolados do pelotão de baixo, ou se esse pelotão intermediário formado pelo Datena e o Pablo Marçal tem potencial para tirar a posição de um deles de favoráveis a ir para o segundo turno. É isso que eles vêm buscando. Por enquanto, os ataques muito concentrados no prefeito, não só pelo fato dele ser um incumbente, mas porque o campo dos votos de centro-direita é o que está mais congestionado. E ele se defendendo bem. Teve um debate ontem, ele foi o mais atacado, mas conseguiu responder bem e mostrar ali um certo domínio dos temas da cidade. Eu acho que a eleição aqui promete ser muito acirrada, isso ficou evidente no debate, um debate muito acalorado, e essa chance aí de algum dos outsiders tentar, mesmo demonstrando ter muito pouco conhecimento a respeito dos problemas da cidade, tentar alcançar a posição dos líderes nas pesquisas, o Rodrigo. Agora, doutor Paulo, a Vera fez referência aí ao debate ocorrido ontem na TV Bandeirantes. Este cenário de disputa acirrada torna ainda mais importantes a campanha no rádio e na TV e os debates? Primeiro, essa pesquisa confirma algo que nós estamos falando, da polarização, não é? Gostaria de comentar, quer dizer, praticamente estão empatados os dois candidatos. E o que me chamou a atenção nessa altura do campeonato é um baixo número de indecisos. Não é? Porque na campanha o candidato aposta os indecisos, deixa eu conquistar eleitores indecisos. Aqui não. Aqui eu vou ter que tirar voto de outro nessa corrida. Então, vamos pegar um exemplo. O prefeito, Ricardo Nunes, ele precisa tirar voto, talvez, do Datena, do Pablo Marçal, o Boulos da Tabata, etc. E essa terceira via, que se chama, eles têm o grande desafio, não é, de chegar no segundo turno. Então, esse é um quadro. A campanha, eu não sei se o rádio e a televisão hoje têm grande influência. Não é? Na minha época, eu sempre gostei de política, eu ficava esperando o horário eleitoral para ver o debate. Hoje, são as redes sociais, são as mídias, não é? E a eleição, o pouco que eu conheço de eleição, se ganha na urna. Né? Quer dizer, esse quadro pode mudar da noite para o dia, pode mudar na véspera. Nós temos exemplos históricos. Eu me lembro, em 85, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que perdeu a eleição num debate por conta de uma pergunta do jornal. Depois de sentar na cadeira. Depois de sentar na cadeira. Quer dizer, é algo impressionante, não é? Perdeu a eleição ali. O jornalista Boris Casoy perguntou se ele acreditava em Deus. Ele falou, Boris, você falou que não ia me fazer essa pergunta. Perdeu a eleição. Não é por um fato. Então, muita coisa pode acontecer. E num debate acirrado como esse... quer dizer, todo mundo em alta velocidade, porque o que nós verificamos ontem é alta velocidade, ninguém estava andando a 80 km por hora. Com muitas infrações de trânsito. Alta velocidade, curvas perigosas, você errar numa curva é fatal. Então, é uma eleição que nós teremos muitas surpresas, não é? Um número pequeno de indecisos, mas muita coisa pode mudar. E por falar em mudar, vamos dar uma olhada na evolução dos números dos principais candidatos em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tinha em julho 24 pontos e foi para 23 agora na pesquisa do Datafolha de agosto. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 23 e oscilou para 22%, dentro da margem de erro os dois. José Luiz Datena, do PSDB, subiu de 11 para 14 e Pablo Marçal, do PRTB, passou de 10 para 14%. Tabata Amaral manteve 7% nas duas pesquisas. Vera, dá para imaginar que essa subida do Marçal, esse eleitor do Marçal, é o chamado bolsonarista raiz, que não está com o prefeito Nunes? Eu acho que sim, que considera o prefeito ou moderado demais, ou muito tímido no seu apoio a Jair Bolsonaro. Inclusive, nos últimos dias, o Pablo Marçal conseguiu atrair alguns aliados do prefeito, que tinham cargos, inclusive, na prefeitura e estavam ali desde a época do Bruno Covas, do João Dória, e bandearam para o Pablo Marçal. O que eu acho que vai ficar
muito claro de agora em diante é quem tem consistência em termos de conhecimento dos problemas da cidade. O debate foi muito pobre nesse aspecto e mostrou muitos candidatos querendo mais lacrar e fazer agressões do que se concentrar em propostas. Então, vamos ver como que os candidatos que estão na liderança da pesquisa vão conseguir explorar essas fragilidades e tentar atrair o eleitor de volta para um debate um pouco mais racional e mais civilizado. Agora, doutora, a gente viu na eleição presidencial aquela disputa da chamada terceira via, ficou ali o Ciro, a Simone, um tentando se colocar no segundo turno, e isso pode se repetir em São Paulo e acaba, no fim das contas, favorecendo os dois que já estão bem posicionados, né? O senhor crê que isso pode se repetir aqui? Não, está evidente, né? Nós estamos verificando aí que há uma terceira via e creio que terceira via mais viável. Realmente esses candidatos que nós estamos denominando terceira via estão crescendo, conquistando eleitores, né? E talvez conquistando esses radicais. Eu, sem nenhum fundamento científico, mas eu verifico uma parcela da população, né, de 20%, que vota nos candidatos aliados ao Lula de qualquer forma. E os outros 20% que vota na outra polarização. E há um pêndulo. Né? Esse pêndulo ele vai para cá e vai para lá, dependendo do andar da carruagem. Né? Mas, como a Vera colocou, o que eu sinto falta é a discussão dos problemas da cidade. Não é uma questão de direita, esquerda. Aqui nós temos uma eleição local. Nós temos um problema grave na cidade de São Paulo, que é a mobilidade urbana. Qual é a solução para a mobilidade urbana? Até teleférico foi proposto. Então... Uma cidade praticamente plana. Não vou dizer plana, mas sem morros, né? Vera, queria pedir para você aproveitar e convidar o nosso espectador para a série de entrevistas do Roda, que começa segunda. É isso, vai ser bastante emocionante. A gente vai entrevistar os 5 mais bem colocados nas pesquisas. A ordem foi definida em sorteio. Na segunda-feira agora recebemos José Luiz da Atena, do PSDB, sempre às 10 da noite, ao vivo. E a gente vai ter uma novidade, Rodrigo e professor, nesse ano, que é a checagem em tempo real da agência aos fatos, para evitar justamente que essas fake news, desinformação, fiquem ali por muitas horas sem uma resposta por parte dos jornalistas. Então, convido todo mundo, a partir da segunda-feira, é maratona eleitoral no Roda Viva. Obrigado, Vera. Obrigada a você. Obrigado, doutor Paulo. Eu que agradeço. Em muitos lugares, a discussão durante a campanha pode se concentrar nos padrinhos de cada candidato, na defesa de costumes ou em temas federais. Mas lembre-se, esta é a oportunidade de definir os rumos da sua cidade pelos próximos 4 anos. Por isso, cobre dos concorrentes as propostas para melhorar a vida da comunidade. Acima de tudo, é isso que está em jogo. O De Olho no Voto volta na próxima sexta, às 10 da noite. Até lá!